queridas irmãs, queridos irmãos. Dando continuidade à nossa reflexão sobre o símbolo dos apóstolos, entramos agora na terceira parte, que é a parte pneumatológica. A terceira parte, ela é composta de 6 artigos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Novamente, como foi dito sobre a segunda parte, aqui também seria um erro interpretar que são 6 verdades de fé, uma ao lado da outra. Na verdade, tem uma verdade de fé fundamental, creio no Espírito Santo, e a narração das obras do Espírito Santo, que são os 5 artigos seguintes. Então, a gente crê no Espírito Santo e crê que o Espírito Santo realiza essas obras que vêm descritas a seguir. Essa terceira parte ela é composta de mais de 370 números no catecismo da Igreja Católica. Então vamos lá, artigo por artigo. O primeiro deles, creio no Espírito Santo, está exposto no catecismo do número 683 a 747. A primeira observação é que crer no Espírito Santo significa crer na igualdade que há entre ele, o Pai e o Filho. Portanto, é crer no mistério da Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. A segunda observação é sobre o nome dele. O nome da primeira pessoa é Pai, e Pai é um nome relativo. Só é Pai se tem filho. Então, é um nome relativo que junta a primeira com a segunda pessoa. Pai é o nome do primeiro, Filho é o nome da segunda pessoa, e na sua encarnação toma o nome de Jesus, que significa Deus salva, como já visto. E o Espírito Santo, seu nome é composto por 2 atributos que são comuns às 3 pessoas. O atributo da espiritualidade, o Pai é Espírito, o Filho é Espírito e a terceira pessoa é também Espírito. E o atributo da santidade, o Pai é santo, o Filho é santo e a terceira pessoa é também santa. Quando se junta Espírito e Santo, como Jesus fez no Evangelho de São João, Rho pneumatos, Rho agios, o Espírito, o Santo, inclusive usando 2 artigos masculinos, singular, artigo definido, indica então a pessoa, a personalidade da terceira pessoa, que é o assim chamado Espírito Santo. Mas além disso, ele recebe outros apelativos na Bíblia, o principal deles é Paráclito, mas tem vários outros que se juntam ao Espírito. Espírito da promessa, Espírito dos filhos adotivos, Espírito de Jesus, Espírito de Deus, Espírito da glória. E tem na Sagrada Escritura também vários símbolos ou imagens. A água, a unção, o fogo, a nuvem, a luz, o selo, a pomba. São todos símbolos, sinais. A mão, o dedo da mão de Deus, todos são passagens bíblicas que falam desses símbolos e desses sinais. O Espírito Santo age em comunhão com Cristo. Tanto é que Cristo significa ungido, então para conhecermos Cristo precisamos reconhecê-lo como ungido pelo Espírito Santo, e para conhecer o Espírito Santo nós precisamos olhar para Cristo, o ungido, aquele que realiza a obra da salvação. O Espírito Santo é um dom, é dado por Cristo à sua igreja, e na igreja a cada um dos fiéis, para quê? Para o conhecimento de Deus, para interiorizar a relação pessoal de amizade com Deus e para continuar a missão através do testemunho, da palavra, das obras, ou da explicação da palavra na vida eclesial. Então é o Espírito para a missão. O artigo que ocupa mais números no catecismo é o artigo da terceira parte, é o artigo 8º. Creio na Igreja Católica. O símbolo niceno-constantinopolitano, a outra fórmula do símbolo que no Brasil usamos esporadicamente, extraordinariamente, ele coloca 3 notas, 3 atributos, 3 características fundamentais da Igreja: una, santa, católica e apostólica. Antes de mais nada, o catecismo, que vai então dos números 748 a 945, nos explica o nome, eclesia. No grego significa primeiramente
convocação. E antes de entrar nessa exposição, o Catecismo nos afirma que a fé na Igreja é inseparável da fé em Deus. A Igreja é a obra de Deus nesse mundo que reúne o conjunto das obras de Deus e disponibiliza para os fiéis. E os próprios fiéis compõem, fazem parte desse mistério. A própria união dos fiéis, nossa, a Deus, é apresentada na imagem do corpo. Somos membros, Cristo é cabeça, intimamente unidos ao mistério de Deus na Igreja. Por isso, então, a Igreja é reunião, é assembleia, é convocação santa. E esse nome, eclesia, na Bíblia Sagrada, indica também a assembleia dos fiéis reunidos para o culto. O culto, o ato litúrgico, portanto, é a ação por excelência da Igreja, para a qual convergem todas as outras ações e da qual fluem todas as outras ações. A ação litúrgica é a ação eclesial por excelência. De tal maneira que numa assembleia litúrgica legítima, nós podemos dizer que se realiza o mistério da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo está presente naquela assembleia de fiéis reunidos para o culto de Deus. O Catecismo nos apresenta diversas imagens e símbolos da Igreja, vale muito a pena conferir. Então, de vários pontos de vista, o mistério da Igreja vai nos sendo apresentado. Ela é apresentada como fundada em Cristo e fundada por Cristo. Cristo quis a comunidade dos seus fiéis e estabeleceu-a no mundo, é o fundador, e permanece sendo o fundamento permanente da sua Igreja. Ele é, portanto, fundamento permanente dela. Ela é uma comunidade visível e, ao mesmo tempo, o corpo místico, espiritual de Cristo, não duas realidades, uma mesma realidade com dois aspectos. E a sua unidade significa que não é possível haver duas reuniões de pessoas em Cristo. Há uma só reunião das pessoas em Cristo. Essa reunião das pessoas em Cristo sempre, desde o começo, teve diversidade de línguas, de ritos, de estilo de vida. Mas, depois de episódios históricos muito dolorosos, a Igreja una de Cristo se encontra dividida. O mistério da divisão na Igreja em várias igrejas ou comunidades é um mistério muito duro, muito difícil e que todos temos que ter uma postura que favoreça a comunhão e a unidade. Então, na relação entre a Igreja e as outras igrejas, a Igreja Católica e as outras igrejas ou comunidades cristãs não católicas, existem elementos de unidade ainda não plena. E nós professamos, nós católicos, nossa convicção de que na Igreja Católica está a plenitude dos meios, dos elementos eclesiais. Esses meios e esses elementos se encontram em medida distinta nas outras igrejas ou comunidades. Do ponto de vista de sua composição humana, a Igreja é formada pela hierarquia, pelos leigos e pelos consagrados. A hierarquia, bispos, padres e diáconos. Leigos são todos os que, batizados, não ingressam pelo sacramento da ordem no clero e nem fazem um voto especial de consagração. E sua vocação específica é tornar presente e atuante o reino de Deus nas realidades terrestres. A nota da santidade da Igreja. A nota da santidade significa que Cristo, sua cabeça, Virgem Maria, seu membro, já vivem na plena santidade. Todos aqueles que já admitidos no céu estão na plena santidade. Nós na terra e os que estão no purgatório estamos em purificação e crescendo na santidade. Portanto, se mistura na Igreja de Cristo o mistério da santidade com o mistério do pecado. A santidade pela força de Deus cresce como conversão e vitória sobre o pecado. Por isso a Igreja necessita continuamente de purificar-se, de renovar-se, de deixar-se reformar pela graça de Cristo, reformar por Deus, de tal modo que ela permaneça na santidade original e originária. Católica, porque é destinada a todos os povos, de todos os tempos, oferecendo-lhes todos os meios de salvação. Essa totalidade indica a catolicidade. Bem, portanto, a catolicidade está relacionada com a missão. É através da missão que a Igreja estende a catolicidade de princípio e a transforma em catolicidade real
no sentido de abranger todos os povos. Mas ela é já realmente católica por causa da posse da totalidade dos meios de salvação. E a apostólica indica a origem da igreja a partir do testemunho dos apóstolos. Portanto, tem dois elementos: a fé apostólica, que é mantida pela igreja, e a sucessão apostólica dos bispos, que, dando continuidade à missão dos 12, mantém a igreja permanentemente unida e no tempo e unida à sua origem, que é o testemunho dos apóstolos. A comunhão dos santos, que é o 9º artigo, está nos números 946 a 975 do Catecismo da Igreja Católica, e a comunhão dos santos é praticamente uma explicação do artigo anterior da Igreja. A comunhão dos santos é a Igreja. Porém, tem dois sentidos a comunhão dos santos, um sentido objetivo e um sentido subjetivo. Objetivamente, é a comunhão das coisas santas, a fé, os sacramentos, os carismas, os ministérios, a santidade, as coisas santas, que nos santificam e, portanto, comunhão das pessoas santificadas, que é o aspecto subjetivo. Comunhão nas coisas, nos bens, nos dons santos, e comunhão que isso gera entre as pessoas, assim, santificadas. Tem aí o aspecto da comunhão da igreja que peregrina neste mundo, da igreja que está triunfante, gloriosa, gozosa no céu, e dos que purificam-se no purgatório. O artigo sobre o purgatório, esse aspecto da nossa fé, às vezes é contestado, porque é dito não bíblico. Porém, Nosso Senhor, quando fala da possibilidade da remissão dos pecados na outra vida, isso então a gente já vai para o artigo seguinte, eu explicarei lá. A tríplice composição da igreja, então, é igreja peregrina, igreja gloriosa e igreja que passa pela derradeira purificação. O tema da santidade, da intercessão dos santos, da comunhão dos santos é muito importante. Nós católicos, desde as origens, sobretudo iniciando com o tema da Virgem Maria, dos mártires, dos apóstolos, aprendemos a venerar o exemplo e saber que somos presentes na oração daqueles que, membros da igreja, nos antecedem no céu. A unidade dos que estão em Cristo não é rompida pelo mistério da morte, mas se prolonga para além da morte. Entre esses se destaca sobremaneira a Virgem Mãe de Deus, santificada já por Deus, como preparação para a concepção de seu Filho, santificada pela presença, pela palavra do seu Filho, santificada pela efusão do Espírito Santo. Ela é o modelo supremo para nós, dos cristãos. Abaixo de Cristo, a Virgem Maria é o modelo de como acolher a palavra e progredir na condição de discípulas de Jesus Cristo. Portanto, nós a confessamos Mãe de Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo e Mãe da Igreja, nossa Mãe. O 10º artigo, que ocupa os números 976 a 987, é o da remissão dos pecados, e aí nos é explicado, então, no Catecismo da Igreja Católica, que a remissão fundamental dos pecados se dá na conversão, no ato de fé e do batismo. Mas como o mistério do pecado continua fazendo parte na nossa vida, a graça batismal é renovada para nós toda vez que reconhecemos nossos pecados, deles nos arrependemos e procuramos a mediação eclesial recebida dos apóstolos de aplicar os méritos da redenção de Cristo. Portanto, no batismo e na confissão se dá a remissão dos nossos pecados, atualiza-se a remissão dos nossos pecados, melhor dizendo, pois ela se deu na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, a graça da remissão dos pecados é conferida à Igreja e quem a mereceu para nós foi nosso Senhor Jesus Cristo. O artigo 11º da ressurreição da carne é considerado, Santo Agostinho fala isso, o artigo mais contestado e mais difícil da nossa fé. Porque como entender a ressurreição da carne, a ressurreição dos mortos? No Catecismo, 988 a 1019.
O artigo 990, o número 990, explica o significado do termo carne. Não se deve entender por ele a composição corpórea, material do nosso organismo corporal, mas é um indicativo da nossa condição de fraqueza, debilidade e de nossa condição mortal. É a fragilidade da nossa condição. Essa condição que vai ser ressuscitada e vai participar da glória de Deus. Quando? Quando Cristo voltar. Como? Por uma ação misteriosa de Deus que vai configurar plenamente o nosso corpo ao corpo de Jesus ressuscitado. Então ressuscitaremos porque Cristo ressuscitou, ele é a causa de nossa ressurreição, e como Cristo ressuscitou, do mesmo modo, será um corpo espiritual glorioso. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, São Paulo enfrenta esse problema, essa questão, e dá uma palavra apostólica de grande autoridade naquele contexto. Se trata de uma transformação que será operada no nosso corpo pela presença do corpo glorioso de Jesus, que vem ao nosso encontro no fim da história. Aqui então entra a meditação sobre o mistério da morte, a morte que é experimentada com luto pelos cristãos. Ela tem um sentido específico de uma passagem que se inicia no nosso batismo, a nossa comunhão com a morte de Cristo e nossa comunhão com a sua ressurreição na graça. Quando morrermos, o mistério da nossa participação na morte de Cristo se planifica e nós, imediatamente após, na nossa alma, compareceremos diante de Deus, recebendo já o mérito ou o castigo, e o nosso corpo aguardará essa ressurreição final. E com isso passamos então para o 12º artigo, a vida eterna, que ocupa dos números 1020 a 1060 do Catecismo da Igreja Católica. Quando se fala da vida eterna, aqui se conjugam vários elementos da nossa fé. O juízo particular, céu, purgatório, inferno e juízo final. São todos elementos que fazem parte da designação vida eterna. Vida eterna, no Catecismo recordando elementos bíblicos, nos recorda que vida eterna é a visão de Deus, é o estar com Deus, é o estar plenamente em Cristo. Mas para isso então tem, depois do mistério da morte, o juízo particular, como já mencionado. O céu é descrito como a visão de Deus, ver a Deus face a face. Isso são termos bíblicos. O purgatório, veja bem, a passagem bíblica mais explícita da qual se pode concluir a doutrina sobre o purgatório, que para nós católicos é dogma de fé, está em Mateus 12:32, quando ele, falando sobre o pecado contra o Espírito Santo, diz que esse pecado não pode ser perdoado nem nesta vida e nem na outra vida. O que significa, portanto, que existe a possibilidade de um perdão de pecados na outra vida, não só nesta vida. Que tipo de pecado é esse? São aqueles pecados que não nos afastaram de Deus, não criaram a inimizade com Deus, não foram uma ruptura livre da nossa parte da aliança com Deus, mas continuam tendo aquele caráter de falha, de pecado, de impureza, e que, portanto, para a plena comunhão com Deus, precisa ser purificado. São João da Cruz, um grande místico, esse texto não está citado no Catecismo, mas eu gosto muito de citá-lo a esse propósito. São João da Cruz nos diz que o purgatório pode ser comparado a uma fogueira. Quando uma lenha sequinha, bem preparadinha, é posta na fogueira, imediatamente o fogo toma conta dela e rapidamente transforma a madeira em brasa incandescente. Quando uma acha de lenha verde é posta na fogueira, ela não pode ser transformada imediatamente em brasa. Antes é preciso que ela seja seca, seja purificada, e aí então, enquanto ela vai secando, é o próprio fogo que já vai fazendo esse processo. E enquanto isso ela se retorce, estala, fumega, espuma, e enfim, depois, bem sequinha, pode ser também transformada em brasa. Então, desse modo, São João da Cruz nos apresenta o mistério do purgatório não como um lugar separado, mas como uma forma de relação com Deus ainda marcada pelo sofrimento da consequência do pecado, já como amor, como participação no amor de Deus,
não plenamente correspondido, e isso causa o sofrimento, mas na sua misericórdia Deus permite que esse amor se purifique, se dilate, se amplie para entrar na plena comunhão com Ele. Então essa fala do místico São João da Cruz nos ajuda a desmistificar certos aspectos por demais materiais do purgatório, são imagens que Jesus usa para falar do inferno ou do purgatório, e entender a essência dele. A essência dele é uma purificação do amor já em Deus. O inferno, que hoje em dia muita gente contesta, o inferno nos é apresentado pela Igreja como existente e eterno. E a Igreja nos apresenta com base na palavra de Jesus. Portanto, a Igreja não inventa a temática do inferno. Como Deus respeita a liberdade da criatura humana, a escolha da criatura nossa por Deus ou contra Deus é respeitada por Ele. E esse respeito de Deus pela nossa liberdade se chama, quando a liberdade optou contra Ele, se chama inferno. E ele é a separação definitiva, sem possibilidade de volta atrás, de Deus e dos que estão em Deus. É, portanto, a plena solidão. Se o céu é a realização plena da pessoa humana em todas as suas características, o inferno é a frustração mais plena possível das características de uma pessoa humana. Portanto, a doutrina sobre o inferno é para nós, ao mesmo tempo, um chamado à conversão e um chamado ao exercício correto, adequado da nossa liberdade. Outro elemento presente nesse artigo da nossa fé, do credo, da vida eterna, é o tema do juízo universal. Cada um de nós, no momento da nossa morte, já tem o que o catecismo chama de juízo particular. Mas quando Cristo aparecer, a parousia, assim chamada na Sagrada Escritura, quando Cristo aparecer, vários elementos acontecerão, se planificarão. E um deles é o sentido definitivo da história de cada um de nós na história será completado e revelado. Desse modo, todas as ações humanas adquirirão a plenitude, não apenas individual, mas coletiva do seu significado. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, esse juízo é apresentado de maneira muito especial relacionado com o cuidado dos pobres e sofredores. O que a eles é feito, a Cristo é feito, isso dá sentido à história. O que a eles é negado, a Cristo é negado, e isso elimina da história a plenitude do seu sentido, partes dessa plenitude. Então, aquele critério do amor, sobretudo do amor gratuito, e aos mais necessitados, é o critério supremo do juízo. O juízo será de misericórdia. A misericórdia triunfará nesse juízo. E o sentido fundamental dele é o amor misericordioso de Deus acolhido por nós. Será também o fim último da história, se dará a criação do novo céu e da nova terra. Então haverá uma grande transformação de toda a criação nesse momento derradeiro, cujo momento, quando é que ele se dará, nós não sabemos. Mesmo Jesus, no seu estado de encarnação, disse não saber. Estava reservado ao Pai e a seus anjos. Então, nós que estamos naquela condição histórica de Cristo não temos conhecimento disso. Sabemos, porém, que é real, que Nosso Senhor o anunciou e que a Igreja se prepara para isso e aguarda esse momento. Desse modo, nós terminamos, nos aspectos essenciais, o comentário dos 12 artigos, nas 3 partes do Credo. Eu vou fazer um outro vídeo, muito mais breve, um bônus, na verdade, sobre o sentido da palavra creio, sentido da palavra amém, retomando qual é o elemento que mais nos desafia nos dias de hoje em cada uma das 3 partes do Credo. Mas, como eu disse, será apenas um acréscimo, um bônus, que não acrescenta ao comentário dos artigos do Credo.